Primeiro segredo tá bem aqui. Nas opções de câmera do Blender, você pode clicar aqui em câmera e encontrar uma barrinha de presets aqui. Você vai ver vários presets que são relacionados a câmeras do mundo real, tá bom? Então só para você ter uma noção, uma câmera analógica de 16mm corresponderia a uma câmera como essa daqui, ou até câmeras menos robustas como essa daqui. Mas se você descer um pouco mais, você vai encontrar um nome interessante, Arri Alexa. Essa daqui já começa a deixar bem legal as coisas. Arri Alexa é uma das câmeras que são utilizadas em grandes produções, como Game of Thrones, por exemplo. Então essa câmera aqui, ela não é um brinquedo de criança não, ela é utilizada por gente grande, tá? E até lá no final você tem uma tal de Red Monstro 8K, 6K, 5K, que se a gente olhar aqui também é outra câmera enorme utilizada em grandes produções do cinema, só por gente profissional mesmo, e nem queira imaginar o preço. Então esse é o primeiro segredo aqui dentro do Blender. Na opção de câmera, você consegue clicar em presets de câmeras ultra profissionais, que você pode copiar instantaneamente para dentro do Blender. Em resumo, quer ter um aspecto de cinema com a tua câmera? Vem dentro dos presets e escolhe uma câmera de cinema. Simples assim. A dica número 2 que eu quero te mostrar é relacionada às linhas de composição da tua câmera. Nessa cena aqui eu tenho uma vista típica de celular, né? Só que se você olhar bem a minha câmera, você vai ver que tem essas linhas pontilhadas e você não sabe de onde que ela vem, né? Bom, se você já conhece de onde ela vem, você já sabe que ela tá bem aqui em Viewport Display e você vai encontrá-la aqui em Composition Guides. Essas Composition Guides permitem que você coloque linhas na tua tela que são bem discretas, tá? Mas que permitem que você faça um enquadramento mais racional, utilizando linhas de composição comuns, como regra dos terços, as diagonais, etc e tal. Por exemplo, temos a regra dos terços, que faz o padrão, né, que todo mundo já utiliza. Temos aqui a regra do centro, por exemplo. Então, se você quiser centralizar a sua cena aqui embaixo ou aqui em cima, você tem essa possibilidade utilizando essas linhas centrais. Você tem as diagonais, caso você queira saber mais ou menos o cruzamento, o centro, fazer uma composição que envolva esses eixos, né? E você, obviamente, pode sair juntando todos em uma cacetada só, fazendo várias dessas linhazinhas. E o bom é que elas são bem discretas, você não precisa de nenhum plugin e nenhum add-on junto com o Blender, tá? Basta você ligar o Blender, clicar na câmera, selecionar qual é a regra de composição que você quer utilizar e vai-se embora, faz a tua cena. Essa dica agora é pequena, porém importante, que é a dica do White Balance. O White Balance é uma opção que você tem dentro de Color Management, que está aqui na parte de renderização do Blender, tá bom? Você vem aqui embaixo, clica em White Balance e você consegue pegar esse conta-gotas e clicar em qualquer área da cena para que o Blender equilibre os tons de branco. Como assim? Deixa eu clicar para você ver. Ele detecta que aquelas coisas que estavam meio amareladas anteriormente, na verdade deveriam ser brancas, né? E ele mesmo vai lá e ajusta para deixar a cena mais branquinha, né? Ou seja, ele tenta detectar o que é branco de verdade. Se você clicar em coisas de outras cores que não sejam branco, ele vai considerar aquilo como branco e vai fazer a cena ficar muito louca, tá? Por exemplo, se você clicar no preto, basicamente você não vai fazer nada. Mas se você selecionar uma região branca opaca, como essa daqui, o Blender vai conseguir fazer essa correção de cor para você automaticamente, o que pode ajudar muito na parte da iluminação para você não ter que ficar mexendo o tempo todo em luz. Mas é o seguinte, se você quer uma aula completa sobre como utilizar fotografia e composição para criar cenas acima da média, além de utilizar teoria de arte para fazer isso ser ainda mais impactante, eu vou deixar aqui na descrição um link para você acessar uma aula completa sobre esse assunto, tá? Só que eu te aviso, não vai ser uma aula curta, tá bom? Vai ser uma aula que realmente vai dar uma mastigada no assunto. Link tá aqui na descrição para você conferir, tá bom? E se você quiser aprender o Blender de uma vez por todas, eu recomendo para você o quê? O meu treinamento de Blender completo, tá? Onde você tem aqui os treinamentos de Blender básico e o treinamento de Blender para arquitetura, fora vários outros treinamentos que estão chegando, como por exemplo, mestres da otimização e até mesmo os treinamentos relativos a como que você gere a sua carreira, que são os treinamentos de proposta de valor irresistível, marketing digital para artistas 3D e o meu queridinho Artista Pro, que te ensina a trabalhar como freelancer, beleza? A dica número 4 é sobre render de vista ortográfica, lente 360 e lente olho de peixe.
Sim, dentro do Blender você pode fazer tudo isso. Se você vier nas suas opções de câmera e clicar aqui no tipo de lente, você vai encontrar as 3 principais. As quais são a perspectiva, que é a natural, que a gente sempre usa, a ortográfica, que vai ser uma vista sem profundidade, tá? Pode ser utilizada para planta baixa, para corte, né? Para esse tipo de coisa e até planta urbanizada também, né? Que a gente usa muito para fazer nossas renderizações de arquivis. Para quem não faz arquivis, é legal utilizar isso aqui para fazer aqueles renders quadradinhos, né? Que você vê de cima, enfim. Vários usos para a câmera ortográfica. Mas a nossa protagonista aqui é essa, câmera panorâmica. Essa câmera panorâmica aqui, que ela abre pra gente a possibilidade dessa loucura aqui. Essa é a lente olho de peixe, tá? Só pra você entender. Se eu mover essa câmera pra frente, você vai ver ela filmando, né? Tudo assim, bem olho de peixe mesmo. Isso aqui tá acontecendo por causa do câmera clipping dela, né? Que tá bem baixo. Eu vou colocar aqui em ponto 1, que é o valor padrão dele, e vou entrar aqui na obra e voilá, temos uma lente olho de peixe. Olha que efeito legal, né? O formato da imagem, obviamente, também vai ajudar, né? Então, se eu coloco aqui uma imagem mais quadrada, a olho de peixe vai ser mais legal, né? Porque ela vai ser mais colocada mais no meio do nosso frame. E aí você pode fazer a loucura que você quiser, né? Tipo, uau, que viagem. Mas depois que você vê a olho de peixe, dentro das opções de olho de peixe é que tá a mágica, a cereja no bolo. Você percebe que tem vários outros tipos de olho de peixe. Por exemplo, temos aqui essa equidistante, que ela vai ficar sempre na quina da nossa câmera. A gente vai ter aqui essa equisolid, né, que a gente estava usando. A gente vai ter essa lens polinomial, que ela vai ser a lente olho de peixe, mas ela não vai mostrar ao redor, né? Você que vai ter que se virar aqui, ó, com os comandos. Se liga só. É você que vai ter que fazer aqui os efeitos. E dá pra viajar na maionese, sério. Dá pra ir louco nisso daqui. Tem a Central Cylindrical, que também, que ela vai ser como se fosse um cilindro. A imagem é como se ela tivesse tipo sido enrolada em volta de uma garrafa. E isso nos traz a ela, a top 1 aqui em cima, equi-retangular. Essa equi-retangular é a que faz o renderização 360, que você pode utilizar para fazer renderizações interativas, onde a pessoa clica e anda em volta da obra, entende? Essa daqui é a braba. E a dica bônus que eu dou junto com essa câmera é o seguinte: Panoramic equi-retangular para fazer render 360, mas aqui no output da resolução, sempre faça 2:1. Como assim 2:1? Aqui em cima eu tenho que colocar um valor, por exemplo, 4.000. E aqui embaixo eu tenho que colocar metade desse valor, 2.000. Vai corresponder à altura. E aí, quando você renderizar em 360, o que você vai ver é que você consegue olhar tudo ao redor enquanto você clica na sua cena. Claro que tem todos os tipos de aplicativo, etc, para poder mandar isso para as pessoas. Tem aplicativos dentro de sites, coloca no WordPress, e aí o cliente vai colocar o passeio virtual, e o cliente clica onde ele quiser, e aí o cliente do cliente clica onde ele quiser para poder andar pelo projeto, etc, etc, etc. Não é esse o ponto desse vídeo. Então não esquece que você pode ter várias câmeras diferentes, desde a olho de peixe até uma mirror ball, que é essa daqui, até, enfim, o céu é o limite. Você pode fazer aqui o que você quiser com essa loucura. Na dica número 5 eu quero mostrar para você 4 efeitos que são indispensáveis para você fazer uma renderização ficar realmente top. Isso porque esses 4 elementos vão trazer coisas que são naturais das câmeras, que são efeitos que acontecem pela existência física da lente e do sensor da câmera. Ou seja, vai agregar muito no fotorrealismo, na parte fotográfica mesmo, tá? Se liga só. O primeiro desses efeitos é o Bloom e o Glare. Eu deixei aqui minha cena de um jeito que os arredores dela estão aqui liberados para você enxergar. Eu vou apertar Shift A aqui no meu Compositor, que é esse bem aqui, e você clica aqui em Use Nodes para ativá-lo. Shift A. Aqui na busca eu vou procurar pelo node de Glare, ou Glare, se você não souber em inglês. Então, Glare Node, digamos assim. Coloquei ele aqui e imediatamente o que você vê? Que dentro do frame da câmera as coisas começam a brilhar. Perceba, tá? Isso aqui é o que a gente está procurando. Você tem esse modo de streaks, que você pode ver aqui que ele dá umas piscadinhas, né? E que ele serve para lâmpadas e que ele cria realmente esse efeito de luzinhas brilhando, tá vendo? Percebe que tem umas luzinhas quadradinhas? É esse o efeito que a gente procura com esse node de Glare quando ele tá no modo streak. Então, por exemplo, se eu der Shift A aqui, fizer uma esfera, reduzir o tamanho dessa esfera, colocar ela aqui um pouquinho para baixo e colocar nela um material emissivo, perceba. Olha lá como ela fica. Fica com as luzinhas em volta dela. E aí, você pode fazer o que aqui? Você pode aumentar o número de streaks, né? O número de
tracinhos dessa luz. Você pode mexer na angulação, você pode girar ela, tá vendo? Para onde você quiser. E isso vai se aplicar a toda a sua cena. Perceba, aqui embaixo, né? Aqui na nossa lâmpada, você vê que tem também e que tá afetando ela lá rodando. E é tudo em tempo real na viewport, desde que aqui nessa opção de renderização você tenha colocado o compositor em camera ou always, tá bom? Geralmente eu coloco no camera, para ficar só na câmera mesmo. Então esse Node já traz esse efeito, que é um efeito típico de câmera, que são esses light streaks. E você pode estar utilizando ele para deixar aquelas pontinhas de luz que tem na sua cena mais realistas, com aquelas saidinhas, assim, tipo aquelas luzinhas piscando, fica muito legal. Mas tem outro efeito aqui que para mim é indispensável, que é o Fog Glow. Ele vai brilhar nas regiões que tem bastante iluminação. Então, por exemplo, aqui na nossa luzinha, ele vai brilhar mais, né? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho, como você pode ver, deixando ele mais marcado ou menos marcado, né? Como se a luz estivesse sangrando, entre aspas, né? Escorrendo para fora das fontes, né? De onde ela vem. E você tem as opções aqui de deixar ela em alta qualidade, que também pode ser muito legal para colocar em lâmpadas e tudo mais. Ou pode colocar aqui em baixa qualidade quando você estiver testando, né? Ela fica meio quadradinha, mas é só para teste mesmo, caso o seu PC esteja chorando. E o legal é que você agora tem várias opções, né? Você tem esse threshold, que você pode aumentar ou diminuir para decidir quanto que vai ou quanto que não vai da cena, né? Então dentro desse Node você ainda tem como mexer aqui nos highlights, né? Para deixar mais marcado ou deixar a cena mais brilhante inteira, tá vendo que a cena tá brilhando toda sozinha? Perceba a diferença entre o dentro e o fora da cena. Você tem o máximo e o mínimo, enfim, pode dar clamp, pode fazer várias coisas. E aqui ainda tem outros efeitos, né? Como o efeito de fog e de ghosts também. Como esse efeito de ghost também, que é como se tá vendo que tem umas bolinhas bem pequenininhas aqui, é bem discreto, mas essas bolinhas elas representariam esse efeito de ghost, que também é uma coisa que acontece pelo fato da lente ser uma coisa física, feita de vidro, entende? Dá pra fazer muita coisa legal com isso. Também dá pra fazer muita coisa legal se você... Então, se você quer dar aquele efeito, né, da lente... Então, quando você quer dar aquele efeito da luz passando pela frente da lente, esse Ghosts aqui é bem interessante. Para deixar mais claro o que ele faz, vou colocar aqui a força dele em 10 e aí você vai perceber, ó, tá vendo? As luzes vão deixando esses rastros aqui. Esses rastros é que são conhecidos como ghosts, tá? E é isso aqui que você tá utilizando, né, ali no seu compósito. E também pode ser algo que vai trazer um efeito muito legal pro teu render, né? Tipo, você pode tentar também ver fotografias onde isso ficou legal, onde esse efeito foi utilizado, né? Tudo é uma questão de referência, porque se você trabalha com fotorrealismo, você se inspira em fotos, entende? Esse é o efeito de Lens Distortion, que também dá para ser feito facilmente no compósito do Blender apertando Shift A e procurando por Lens. Você vai encontrar esse aqui, o Lens Distortion, que é o que já vem com o Blender, tá bom? Colocando ele aqui, o que que ele faz? Se você aumentar a distorção, bom, claramente ele distorce, né? Ele vai trazer essa abaulada da sua cena. Isso pode ser interessante de ser utilizado para trazer um pouquinho mais de realismo, porque lentes são redondas, então é natural que as bordas da imagem fiquem um pouquinho arredondadas. Então não é grandes coisas não, mas é natural que possa acontecer. Então se você quiser, pode colocar um 1.01 aqui e clicar em Fit, que é para a imagem encaixar no frame decentemente. E o outro, que é não menos importante, né, que é o Dispersion, que permite que você traga esse efeito aqui, que se ele for muito exagerado, parece que você está tendo uma viagem de ácido, mas não é bem isso que ele faz. É uma coisa chamada Chromatic Aberration, que faz com que as bordas da tua imagem fiquem com esses tons assim, né? Fica meio distorcido, meio perdido, né? E isso é um efeito que acontece em câmeras, tá? Tipo, é normal e a galera geralmente tira isso no Photoshop, né? Mas nem sempre dá pra tirar tudo. Então você pode, dependendo da imagem, tá? Você pode botar aqui um valor baixinho para poder trazer um pouquinho mais dessa textura realista. No caso dessa imagem, ela é uma imagem muito fotorrealista, então ela não consegue suportar esse efeito com tanta força, mas a gente pode colocar um 0.005 aqui, por exemplo, só para dar aquele tempero e trazer um pouquinho mais, né? Sei lá, 0.01, para trazer um pouquinho dessa distorção nas bordas da imagem, que já pode ser o suficiente para trazer uma textura a mais. Perceba como tá ficando azulzinho aqui, ó. Esse pouquinho de coisa é aquela coisa que a pessoa vê e não sabe descrever, ela só sente. O terceiro efeito que eu quero te mostrar é o efeito de vinheta ou vignettes. Para fazer ele dentro do compósito do Blender é bem tranquilo, é só você vir na busca e procurar pelo Ellipse Mask, que é esse daqui, e você vai colocar na frente desse Ellipse Mask um Blur Node, que no caso vai ser esse daqui.
Basta colocar esse modo aqui em relativo, e eu gosto de colocar aqui em 20%. Daí tudo que você precisa fazer é conectar essa Ellipse Mask aqui na imagem e pegar esse blur e colocar aqui na imagem por enquanto, né? Só realmente para você ir posicionando, né? E aí você mexe aqui no tamanho dessa bolota que a gente tá fazendo aqui. Só coloca ela de um tamanho assim razoável em volta da nossa cena. E depois você pega esses dois valores aqui e dá uma borradinha neles, que aí você vai ter esse efeito aqui, dando umas borradas, né, ali nos cantos da imagem. Aí para combinar os dois, gente, é besteira. Shift A, Mix. Só digitar Mix aqui, ó, de Mix Color. Aí você vai colocar isso aqui em Multiply. É igual Photoshop, tipo igualzinho Photoshop isso aqui. Coloca em Multiply, encaixa aqui, puxa aqui e voilá, você tem as bordas da imagem escurecidas. Pô, mas por que isso aqui é bom, Augusto? Pelo seguinte motivo. Câmeras, às vezes, tem uma bolinha que fica em volta delas e faz sombra. Essa sombra é representada por esse efeito, tá? Então isso daqui não é só para ficar bonito, né? Tipo, ele traz uma centralidade, né? Uma coisa de você olhar para o centro da imagem, mas o mais importante mesmo é que ele é um efeito fotorrealista, porque é o que acontece com uma foto ou com uma filmagem quando você tem uma coisinha ali protegendo a lente, né? As lentes têm esses bonezinhos que eu esqueci o nome, pra ser bem sincero. E é um efeito que fica bem legal, perceba. Sem ele, ó, tudo bem flat e tal. Tá bonito ainda, né? Não tá paia, mas tá sem ele. E com ele, você foca em olhar no meio. E o último efeito que eu acho que realmente a cereja no bolo para o fotorrealismo é o film grain, ou o granulado. Para fazer esse efeito, você pode utilizar o Blender, pegar uma imagem, colocar no Compositor, você pode fazer no Photoshop também, mas no meu caso aqui eu vou utilizar um addon chamado Photographer, que é provavelmente o segundo addon que eu mais uso na minha vida. E dentro dele aqui eu tenho algumas opções bem legais, uma delas é essa Camera Post Effects, que basicamente cria alguns nodes de Compositor, tá? Então, até para te provar, é um negócio legal. Segura Shift, clica na borda da imagem, pum, você abre outra janela do Blender. Então, para aquelas pessoas viciadas em janelas flutuantes, tá aqui, tem como você ter janela flutuante no Blender. Mas eu coloco aqui no Compositor só para você ver. Tipo, ela abre esse node aqui, né? Photographer Effects. E dentro dele tem todos os efeitos aqui do addon. Dentro dele tem essa Camera Post Effects. O efeito que eu quero ligar é esse daqui, é o Film Grain. O Film Grain, ele vai dar uma granulada na nossa cena. Perceba que tem vários grãozinhos agora, vários grânulos. É como se a imagem não estivesse renderizando, né? Tipo, é como se o render não tivesse processado do jeito que tá aqui. Por quê? Porque tá muito forte, né? Tá muito intenso. Então, nesse caso aqui, eu reduziria o tamanho, colocaria ele no 1.5, né? Pra ele não ficar tão marcado. E aí eu colocaria ele pra ser um pouco menos intenso, né? Porque não tem necessidade de você ter um film grain que destrói a tua imagem, né? O legal do film grain é que ele traga textura e não dá a sensação de que não renderizou a tempo, né? Então é bem complicado. Em câmeras mais poéticas como essa daqui, você observa que o film grain, ele realmente dá uma marcada, ó. E essa marcadinha, esses granulozinhos são legais, desde que eles não sejam exagerados. Então, como eu te falei, é tudo uma questão de bom senso e referência. Olha para tua referência, usa seu bom senso e usa pouco do efeito para não estragar a tua cena. Perceba nessa região aqui, ó, tem uns granulozinhos, tá relativamente suave. Se eu desligar, fica super liso, né? Até sem graça, eu diria. E se eu ligar, ele dá essa textura a mais, esse tchan, esse realismo. E me conta aqui embaixo, qual foi a dica que você mais gostou desse vídeo? Qual que você vai mais usar? E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.